Guerreiro Investidor, esse é o seu canal de investimentos e finanças e olha, essa semana a gente vai ter que falar de guerra de novo, de cessar fogo, e aí um taca-míssil que fura a terra e explode bunker, e o outro aprova o cessar fogo e depois desaprova e taca a bomba de novo, e é uma bagunça. Eu não vou ficar explicando aqui os pormenores da guerra, até porque já tem 212.740 vídeos explicando sobre a guerra Israel e Irã, explicando sobre o envolvimento dos Estados Unidos nessa guerra, o quanto isso é prejudicial e o quanto uma guerra pode ser não só prejudicial a nível de economia e investimentos, que é a nossa praia aqui, mas também vidas em jogo. É claro que ninguém quer uma guerra. Independente do cenário de ganho ou perda financeira, uma guerra sempre é o pior dos cenários e é um caos tremendo e pessoas morrem. A gente não vai entrar aqui em quem está certo, quem está errado, se tinha que tacar míssil, se não tinha que tacar míssil, mas vamos nos ater simplesmente aos impactos econômicos que isso causa. O apetite ao risco já aumentou pelo fato de o Trump ter publicado que gerou um cessar-fogo. Esse cessar-fogo é bem frágil, bem momentâneo, mas mesmo assim as bolsas já reagiram. Algumas bolsas já reagiram, então algumas reservas de valor tinham aumentado e depois caíram de novo. A gente vai ver tudo isso com calma aqui. Os treasuries, que são a renda fixa dos Estados Unidos, também já perdeu um pouco de valor aí nos treasuries futuros, então as pessoas não estão indo tanto para a reserva de valor assim, já estão aumentando o apetite a risco e o mercado está se mostrando um tanto quanto entendedor de que notícias virão e de que o cenário de acontecimento das coisas é muito mais rápido e muito mais caótico. Há 2 semanas atrás a gente estava falando de negociação China e Estados Unidos, essa semana a gente já está falando de bomba no Irã e Israel, e há 3 meses atrás estávamos falando de Ucrânia e Rússia, então as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito maior. O Trump já fez uma reunião com a OTAN sinalizando que os Estados Unidos vai voltar a cooperar com esse tratado de, como eles dizem, se um for infringido, todos estão na guerra, né? Então isso é muito importante, dar um apoio e uma estabilidade maior para a União Europeia. O Canadá e a União Europeia também já cobriram essa parceria de forma bem estendida, então ao que parece, as coisas estão um pouco mais estáveis essa semana. E um fator que também ajudou para esse cenário foi o comportamento do Irã, que decidiu não obstruir o canal de Hormuz, que é um canal responsável por 20%, principalmente das passagens de petróleo. Isso faz com que o apetite a risco se torne mais atrativo e que as reservas de valor caiam e as pessoas tirem o dinheiro da reserva de valor e vão para a bolsa, vão para a renda variável, vão para outros ativos, entendendo que o cenário global está um pouco mais estável. Então, obviamente que o petróleo teve uma queda por conta do conflito no Oriente Médio, e qualquer conflito no Oriente Médio sempre impacta bastante o petróleo, que caiu e teve uma volta para cima a partir do momento que houve a notícia do cessar-fogo. O ouro também vinha vindo como uma reserva de valor valorosa, e aí de repente ele sofreu uma queda também por conta da notícia do cessar-fogo. E o dólar, que se provou não ser uma reserva de valor que o mercado está buscando, porque ele se manteve lateral, teve uma queda após a notícia também, mas ele não tinha subido muito, se manteve ali na casa dos 5,50 aos 5,60, não chegou nem a 5,60, no seu pior momento bateu 5,40, então o dólar se provou não ter sido uma reserva de valor que o mercado buscou muito diante desse conflito no Oriente Médio. Agora, já o Bitcoin está se mostrando uma reserva de valor cada vez mais importante, bateu a casa dos 600 mil reais, vindo numa constante crescente mesmo com todo esse conflito. O Bitcoin passou por cima de tudo. Então, a partir do começo do conflito, ou até depois da notícia do cessar-fogo, o Bitcoin passou por cima de tudo, se mostrando uma reserva de valor que está cada vez mais subindo aí, numa
cauda de alta que não cessa ao longo do tempo. Agora, o que nós temos que entender é que o Irã estava enriquecendo urânio na casa dos 90% e já tem estudos comprovando isso. E tem órgãos fiscalizadores disso, comprovando que o Irã tinha enriquecido urânio com o intuito de arma nuclear. O Putin veio a público falar que não, que o Irã não tem o intuito de enriquecer o urânio para armas nucleares, mas essa conversa é muito complicada, muito complexa. A ideia dos Estados Unidos é se posicionar em termos de acabar com o enriquecimento de urânio para a construção de armas nucleares. Os Estados Unidos não está se posicionando como uma força que quer uma terceira guerra mundial. Pelo contrário, isso até atrapalha, tanto quanto prejudicial para a imagem do Trump, e a base ideológica do Trump nos Estados Unidos não quer saber de guerra, que é justamente o cessar-fogo tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio, para poder ser implementadas as políticas fiscais que o Trump tanto quer e fortalecimento da economia norte-americana, buscando o tão esperado superávit na balança comercial. Dizer que o Irã e outras ditaduras não têm o intuito de aumentar o seu arsenal nuclear para conseguir efetuar novas invasões ou acabar com aqueles que se opõem a essas ditaduras, isso é um tanto quanto inconsequente, um tanto quanto devastador esse posicionamento. E as bolsas norte-americanas também tiveram cada uma a sua resposta. Então o S&P 500 teve muito mais impacto. A gente percebe que isso é por conta de ser composto pelas grandes empresas maiores, 500 maiores empresas norte-americanas. Então o impacto de notícias no cenário global geopolítico foi muito mais forte nesse benchmark, nesse índice. Já o Dow Jones, que é composto pelas empresas da indústria, os setores mais perenes, setores mais consolidados e sólidos da economia, até se valorizou essa última semana. E a Nasdaq também, né? A Nasdaq não tem nada a ver com isso, é empresa de tecnologia. Então, a Nasdaq se valorizou e a gente consegue observar aí que as grandes empresas norte-americanas foram as mais impactadas pelas notícias aí de guerra e de conflitos no Oriente Médio. E aqui no cenário nacional, nós estamos na expectativa do Congresso desaprovar a medida do IOF. Então, a Bolsa, o Ibovespa, teve uma queda, está em queda aí de 2,22% ao longo dessa semana. Isso tudo é ressaca do aumento da taxa de juros para 15%. A Gleisi Hoffmann veio falando que não, que o Banco Central tem que tomar cuidado e tem que ter responsabilidade de aumentar a taxa de juros, não querendo falar do Galípolo, que foi a indicação da própria base dela, né? Mas a gente sabia, o mercado já estava esperando esse ajuste de 0,25 para mais acima na taxa de juros. A bolsa está andando de lado, está caindo, bateu recorde, mas depois voltou, regrediu. O governo está batendo em cima do mercado e o mercado está só esperando as eleições de 2026. Vamos ser bem sinceros aqui, porque após o Congresso aprovar o IOF ou desaprovar o IOF e aprovar aquela outra medida alternativa ao IOF, que também é ruim, que taxa LCI, LCA, fundo imobiliário em 5%, a gente vai ficar muito claro que não tem outra saída senão o aumento da receita de forma exponencial, sem ter nenhuma medida de corte de gastos efetivo. Isso é péssimo para os investimentos. E falando em investimentos, o que você faria com o seu dinheiro nesse cenário todo? Eu, basicamente, manteria a minha estratégia, e aí é até uma colocação minha, não é nenhuma recomendação de investimentos, mas a coisa tá tão brusca e tão veloz em termos de noticiário e de mudança de medidas, tanto no cenário externo quanto interno, que às vezes o menos é mais e às vezes quanto menos mexer na merda, menos ela fede. Então, se você já estruturou uma estratégia de investimento de acordo com o seu perfil de investidor, uma estratégia de investimento sólida, séria, a longo prazo, com o pilar da diversificação,
vai seguindo ela e vai alocando de acordo com aquilo que está mais barato, de acordo com o seu preço médio, com aquilo que você está menos exposto. Nossa, tem que me expor mais nisso dentro do Asset Allocation, que é a sua alocação geral, e vai seguindo na sua estratégia, não deixando todas essas notícias te impactarem, nem no cenário global, nem no cenário interno. A manutenção de renda variável, renda fixa, uma parte em reserva de valor, o ouro, Bitcoin, dólar, uma parte dolarizada é muito importante em todo esse aspecto. Até porque nós vimos que o mercado precificou tudo de forma correta. Então, o S&P 500, que é as maiores empresas norte-americanas, o ouro, o petróleo, todos eles tiveram uma curva de queda por conta das notícias da guerra e depois tiveram uma curva para cima, ascendente, por conta da notícia do cessar-fogo. Então, só algumas reservas de valor que não tem nada a ver com isso, como o Bitcoin, por exemplo, se mantiveram, ou o índice Dow Jones se mantiveram, porque são realmente índices que não tem a ver com noticiário, não tem a ver com a heurística da ancoragem, a heurística da notícia rápida. Então, a gente tem que procurar manter a nossa estratégia a longo prazo. Isso vai passar por cima de todas as crises e vai passar por cima de todas as barreiras e notícias ruins que impactam um índice ou outro, uma situação ou outra. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative a notificação e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Nós estamos aqui para te ouvir e te auxiliar, ajudar você nessa jornada tão sonhada da liberdade financeira. Um abraço e tchau!